Bom, nós vamos discutir um tema aqui que é muito relevante, que é essa questão da preferência nas compras governamentais, que é um dos temas que ainda não foi muito explorado na questão da lei geral, mas que, se bem utilizado, pode ser uma mudança relevante aí nesse modelo de tratamento de uso das compras públicas como ferramenta de política de apoio às pequenas empresas. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o Alfredo Portinari Maranca, que é representante dos estados na Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional, Robson José de Carvalho Schmidt, que é consultor da Unidade de Políticas Públicas da área de compras governamentais do SEBRAE Nacional, e o Rogério Santana, que é secretário de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento. Só gostaria de alertar aí algumas coisinhas que me pediram aqui para avisar que para desligar os celulares. Até agora, milagrosamente, nenhum celular tocou. Ou colocar no vibracol e atender, quando tiver que atender fora aqui. E outra coisa, o evento está sendo filmado também, depois vai ser editado, para que não se perca aqui nenhuma informação das diversas apresentações aí. Bom, eu passo a palavra então ao Alfredo Portinari Maranca. Tá, muito obrigado. Eu estou bastante impressionado com essa palestra do Eduardo Costa, que eu conheço bem esses problemas que foram ditos. Só antes de começar, talvez, não, vamos falar depois, eu respondo algumas coisas. Eu fui durante muito tempo, trabalhei na elaboração da política tributária no estado de São Paulo, e com a criação do Simples Nacional, há uns 3 meses atrás, eles montaram um comitê gestor para que começasse a elaborar as normas para a implementação dessa lei complementar. Eles falaram, nós fizemos essa lei complementar aqui, agora precisava botar isso em prática. Nós temos 3 meses, né, deve ser um tempo suficiente para se criar obrigações acessórias, um modo de arrecadação do primeiro tributo, a primeira forma de arrecadação efetivamente nacional que a gente teve até hoje. Quer dizer, toda essa reforma em 3 meses tem sido uma loucura para a Secretaria Executiva e para o Comitê Gestor, e a gente com isso fez ali as 10 resoluções produzidas até agora. A última resolução foi editada ontem sobre obrigações acessórias, e eu digo isso porque, apesar do assunto aqui ser a preferência nas compras governamentais, eu me coloco à disposição se alguém tiver algum problema, alguma dúvida sobre a implementação do Simples Nacional. É natural que esse assunto seja mais candente agora. Mas vamos lá. Na verdade, eu vou apresentar as inovações da lei complementar, e depois eu queria fazer alguns reparos, alguns problemas que apontar alguns entraves relacionados com a tributação da microempresa, que na verdade operam contra a contratação de microempresas pelos estados. Eu acho que esses são pontos ainda a se resolver, a se discutir, que são muito graves aqui para a gente. O principal, podemos já talvez começar com o artigo 42 e 43. Antes de começar, um vício existente na nossa forma de tributação faz com que a gente tribute mais a pessoa física do que a jurídica. Nós temos uma tendência enorme aqui no Brasil, talvez pelos modelos tributários que nós importamos, a ponderar a tributação com uma força muito grande na pessoa física e menos na pessoa jurídica. Isso vai se refletir na dificuldade que a gente tem de elaborar e de
criar pessoas jurídicas pequenas, viáveis, né? Então, o artigo 42 e 43 só prevê uma inversão nas fases de habilitação e julgamento para as microempresas. Quer dizer, com isso, as microempresas elas vão declarar mais e vão ter que se explicar menos a princípio. Vão ter um tempo, é uma inversão pequena, diminui a burocracia, né, da licitação para as pequenas empresas. Só prosseguindo, o artigo 44 e 45 prevê ali uma preferência para a contratação das micro e pequenas empresas, com a possibilidade de que essas cubram, falta um que ali, de que essas cubram o preço das médias e grandes empresas. Isso é colocado na lei complementar como uma definição de empate, né, de uma forma assim bizarra, talvez até. 5 ou 10% é uma diferença que não poderia ser coberta pelas microempresas. O artigo 46, mais adiante, fala, né, da transformação, né, dos créditos vencidos nas micro e pequenas empresas, né, na forma de títulos de crédito. Essa já é uma coisa um pouquinho mais interessante. Quer dizer, já não é meramente uma coisa meramente burocrática. Quer dizer, a ideia de que nós temos claro, né, que a administração pode executar, pode colocar na dívida ativa débitos das microempresas, mas o contrário é mal visto. Quando o STJ, na súmula 279, previu que era cabível a execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, os juristas começaram a falar, mas o que seria isso? O que seria um título extrajudicial contra a Fazenda Pública? É uma coisa extremamente comum, quer dizer, é uma coisa extremamente comum uma empresa ter um título extrajudicial, ter um pagamento a ser feito, líquido e certo, por parte da administração, e não ter aquele dinheiro. Ela tem que ter uma maneira de cobrar. O STJ, com essa súmula, ele previu uma maneira clara de se executar essa dívida. É uma execução comum, diz o STJ. É uma execução, mas essa execução comum é uma execução contra a Fazenda Pública que tem todos os percalços possíveis, né? Quer dizer, o que ele obtém nessa execução é um precatório, né? Isso não é exatamente proporcional à execução feita pela Fazenda Pública contra o contribuinte, né? O que essa lei prevê, o que a lei complementar previu aqui, é uma coisa realmente revolucionária. Quer dizer, ele trocaria esse precatório por um título de crédito. Claro, evidente que esse título de crédito vai ser trocado com deságio, né? Vai ter um deságio, isso é de se esperar, mas ele vai ter liquidez, né? E a microempresa vai poder ser paga, né? Então esse artigo 46 eu acho que é uma das grandes alterações da Lei Complementar 123. Seguindo ali, destacando o artigo 48.1, já é um conjunto, né, de importações da lei norte-americana, em que há esse tipo de previsão, né? Possibilita a realização de licitações exclusivas para micro e pequenas empresas. Quer dizer, aí nós passamos a ter uma tributação, uma licitação que pode se direcionar exclusivamente para micro e pequenas empresas, tratando-as de forma totalmente diferente. Quer dizer, isso já aconteceu aqui no Brasil, no Amazonas, é um caso clássico que se conta, em que um município fez uma licitação para contratar cadeiras escolares. Essas cadeiras escolares vieram do Rio Grande do Sul, imagina, bastante distante, e vieram cadeiras escolares de ferro que enferrujaram, que se estragaram logo depois por causa da umidade existente na Amazônia, e esse mesmo município passou a fazer, depois que essas cadeiras se apodreceram, se estragaram, esse mesmo município fez uma licitação só voltada a pequenas empresas, e exigindo que fosse de madeira, né, o que é natural lá no Amazonas. E aí parece que isso deu muito certo ali. Ele conseguiu
fazer crescer o parque industrial ali de fabricação dessas pequenas cadeiras, começou a vender para os municípios vizinhos, uma experiência bastante feliz brasileira, né, já anteriormente, essa importação dessa possibilidade. Né. E o artigo 48.2, um pouco a seguir, né, possibilita ainda a licitação, né, com uma subcontratação, né, de parte dos serviços para microempresas. Isso é efetivamente uma reserva, é uma positive action, né, uma reserva de mercado para as microempresas. Existem poucas positive actions que podem ser feitas sem muita celeuma, né. Essa daí é uma positive action interessante, né. Você poder privilegiar o pequeno é sempre interessante. O 48.3 ainda possibilita a divisão do objeto licitado, né, com destinação de cota à licitação com participação exclusiva das micro e pequenas empresas. Esse artigo 48, então, são 3 formas de positive action para as micro e pequenas empresas. Bom, essa questão já está na lei complementar, né, é de regulamentação automática, não depende do comitê gestor, não depende de nenhuma norma complementar para os municípios e para a União. O porém que eu queria acrescentar, que aí talvez a minha contribuição a essa palestra. Seguindo o próximo slide, por favor, acho que o principal problema é o problema que vão enfrentar essas micro e pequenas empresas nas compras, na sua existência daqui em diante. Imaginem vocês uma microempresa industrial aqui no estado de São Paulo, uma microempresa que produza produtos para a revenda. Até hoje ela era impedida de entrar no Simples Paulista, porque como indústria ela poderia entrar no Simples Paulista apenas se ela vendesse exclusivamente ao usuário final. Muitos estados têm essa restrição, né? Outros não. Né? Em vários estados, como o Piauí, há um tratamento diferencial para a microempresa industrial. A microempresa industrial é um problema grave, porque microempresa, por definição, ela não gera crédito. E a saída dessa microempresa não tem crédito. A venda desse produto não vai ser acompanhada de crédito. Isso era um problema antes, agora é um verdadeiro pesadelo. Por quê? Porque quando na reforma tributária criou, na emenda 42, criou a ideia dessa microempresa, ela colocou um princípio nessa ideia da microempresa, que era da opcionalidade do regime tributário de microempresa. A lei complementar não observou muito bem essa opcionalidade. A lei complementar, ela criou um regime tributário de microempresa que traz a possibilidade ou de adentrar a microempresa para todos os tributos ou para nenhum dos tributos. Isso não é opcional, né? Por quê? Porque não existe meio termo. Ou essa microempresa industrial, ela pagará a diferença, por exemplo, entre pagar R$52 mil quando está fora da microempresa, pagando todos os tributos no regime normal, ou R$10 mil dentro da microempresa. Isso não é mais opcional, é questão de vida ou morte, questão de sobrevivência para a microempresa. Ela é obrigada a entrar no regime de microempresa para o ICMS, por exemplo, por causa dos outros tributos. Ela é levada a entrar no regime do ISS de microempresa por causa dos outros tributos. Ela não tem mais essa opção de destacar os tributos separadamente e pagar com regime de crédito e débito. Bom, o ICMS, por exemplo, dessa microempresa, ela acaba sendo um imposto cumulativo, um imposto que apaga a memória do crédito da cadeia comercial. E essa empresa, ela é drenada para esse regime tributário com pouca opção. Então, seguindo no próximo slide, nós temos um problema crônico aqui, que foi refletido na palestra do Eduardo Costa um pouco anteriormente.
A carga tributária do imposto de renda baseada na pessoa física. Nós falamos, nós temos a discussão tributária de que se ouve muito isso no ambiente do ICMS, de que os países mais subdesenvolvidos, eles têm que tributar, ou se fala isso na hora de uniformizar os tributos e fazer um IVA nacional. Os estados que têm menos poder, menos desenvolvidos, eles são obrigados a centrar a tributação na propriedade, mesmo de forma disfarçada, né? O que é mais fácil de tributar é a propriedade. Com um pouco mais de avanço, você pode passar a tributar a renda, e um pouco mais de avanço ainda, o faturamento, e um pouco mais de avanço ainda, você tributa a renda. Isso por quê? Isso porque a tributação é, na verdade, uma relação de poder que o Estado tem, o Estado, o município e a União têm em relação ao contribuinte. Nós temos a ilusão de que o Estado tem um poder infinito, mas não é verdade, né? Os municípios, quando os municípios são obrigados a tributar, por exemplo, os bancos, né, a gente percebe que a relação de poder é o contrário, né? O Estado, o município, aí no caso, ele se vê hipossuficiente em relação ao ente tributável, né, que é o banco. Os bancos, eles têm mais faturamento, mais condições, mais advogados do que os municípios na maioria dos casos. É muito difícil fazer essa tributação. Mesmo os estados encontraram esse problema quando, uma vez lá na Secretaria da Fazenda, apareceu a ideia de que toda a propaganda da televisão era fato gerador de ICMS. Então, nos obrigava a bater na porta lá da Rede Globo e falar: olha, estou com um probleminha aqui, o seu tributo, todo o seu faturamento dos últimos 5 anos, 30% desse faturamento é meu. Eu vim aqui para coletar esse faturamento, o senhor vai compreender esse problema, tal coisa, naturalmente vai pagar, senão você é obrigado a executá-lo, né? Quer dizer, seria um suicídio total criar uma ideia dessa. O tributo é uma relação de poder e está refletido nessa evolução da escala, da propriedade, que qualquer um tributa a propriedade, porque a propriedade é visível, é muito simples tributar a propriedade. O faturamento, que já é um pouco mais difícil, e a renda, que precisa de uma sofisticação muito grande. Você precisa de declarações muito claras do contribuinte para tributar a renda. Mas é muito mais justo do que tributar o faturamento, e muito mais justo do que tributar a propriedade, porque a propriedade, né, não necessariamente implica um dinheiro disponível para a tributação. Bom, além dessa tripartição evolutiva dos tributos, né, tem uma bipartição, a partição entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Essa partição é pouco explorada, e aqui no Brasil nós temos um modelo muito parecido com um modelo de outros países que tem essa distorção. São países grandes que têm pouco poder de tributar, como a Itália, por exemplo, né? Países que têm muito PIB, mas a própria relação burocrática com o contribuinte é um pouco desmoralizada. Ela tem dificuldade em apurar com rigor a verdadeira disponibilidade do contribuinte. A gente deve lembrar que toda pessoa física está presente numa pessoa jurídica. A pessoa jurídica é um fantasma, né? Ela na verdade, tem uma existência fictícia. E quem trabalha, quem existe mesmo, é a pessoa física lá dentro, quem cria, quem faz, quem produz. E essa pessoa física, ela tem duas posições: ou ela é meramente sócia daquela pessoa jurídica, ou ela trabalha, né? E na microempresa a gente sente bem isso. À medida em que a pessoa física trabalha na empresa, ela se envolve com o processo produtivo da empresa, ela é punida com isso, ela passa a ser tributada. Isso já é dito com todas as palavras na lei complementar. Se houver um prolabore, e não uma mera retirada de rendimentos, né, a pessoa deve pagar todos os impostos, ela perde a isenção dela, ela não tem mais isenção, só tem isenção se ela simplesmente recebeu o dinheiro na casa dela.
com charuto, talvez. Se ela não usar o artifício do charuto, ela é obrigada a pagar o tributo normalmente. Isso é uma distorção enorme, e presente até mesmo no Código Civil. O nosso Código Civil, na parte de empresas, é praticamente uma tradução do código italiano. Esse código italiano, ele previa o empreendedor, por quê? Porque ele era também um código previdenciário italiano. Então, ele tinha que prever benefícios previdenciários para o empresário, tinha que ter aposentadoria, tal. Por isso que havia ali o empresário. E esse empresário, ele entrou no nosso ordenamento como uma forma de coibir, falar, olha, se você está sozinho, sem empregados, nós vamos te tributar como se você é pessoa física, você está nos enganando. Você é uma pessoa física disfarçada de pessoa jurídica, e é a pessoa física que eu quero tributar. Essa distorção, ela é, hoje, acho que o maior empecilho do crescimento da microempresa. É por isso que o menino recém-formado, ele vai, lógico que ele não tem condições de... Ele é, primeiro, uma pessoa física, né? Quer dizer, claro que ele não tem 50 empregados, ele não tem como não se envolver no processo produtivo da empresa, ele vai ser tributado como pessoa física. Esse nó da tributação impede com que ele passe para uma atividade empresarial. Bom, isso então se reflete também, né, como provavelmente vai ser dito aí hoje de tarde, na tributação do microempreendedor individual, que é previsto Foi um grande desafio da Secretaria Executiva fazer aquela regulamentação do microempreendedor individual que existe na lei complementar, aí sim, né, é obrigação do comitê gestor. E dizia como trazer para a formalidade pode deixar. Como trazer para a formalidade um pipoqueiro, por exemplo? Como trazer para a formalidade uma banca de jornal que nem inscrita está no ICMS? É muito difícil. Eu encontro o mesmo problema que o meu colega Eduardo Costa, e eu acho que os 50 minutos aqui são o meu vício também. Vamos prosseguir, então, para a próxima, o próximo slide aqui. Nós temos um problema grave nessas microempresas, nas compras governamentais, que é a retenção na fonte das contribuições sociais e do imposto de renda. Há uma lacuna nessa lei complementar. Essa receita, quando um órgão governamental compra uma atividade, compra um serviço, ele paga imposto de renda na fonte, pela pessoa que está prestando o serviço, e paga contribuição social na fonte. Só que, pelo artigo 157.1 e 158.1 da Constituição Federal, essa receita é dele mesmo. Então, é do próprio Estado e do próprio município contratador do serviço. E eles vão continuar cobrando isso, apesar das micro e pequenas empresas pagarem também as contribuições sociais e os impostos de renda. Então, nós vamos ter uma bitributação do microempresário quando o microempresário faz essas vendas de serviços e bens para a administração. Isso não pode ser um benefício, né? Prosseguindo, por favor, o próximo slide. Então, outro problema, o crédito das mercadorias compradas pelas micro e pequenas empresas. Quer dizer, se fosse um contribuinte normal, ele tinha o crédito vinha para ele tinha a empresa que vende para a administração, ela recebia crédito das operações anteriores e podia utilizar aquele crédito, não para venda para a administração, mas para venda para outros, para terceiros, e ele podia utilizar aquele crédito. Esse crédito desaparece pelo fato da pessoa que vende para a administração ser uma micro e pequena empresa. Prosseguindo mais ainda, nós reinstauramos a cumulatividade nessas microempresas que vendem para a administração. Se houver uma cadeia comercial de microempresas, o imposto, mesmo o ICMS, que já era não cumulativo, ele se torna cumulativo agora. Quer dizer, nós temos as alíquotas, elas crescem de forma cumulativa. Só prosseguindo mais ainda, isso. Essa é uma questão mais sofisticada, quer dizer, é mais difícil visualizar esse problema que existe na microempresa, como uma desvantagem da microempresa frente à empresa normal. O crédito que circula junto com a mercadoria, ele não circula pelo seu valor nominal. Quando você tem R$20 de crédito que acompanha a mercadoria,
Você não consegue vender aqueles R$20 por R$20, você vende por 18, 17. Essa é uma ilusão que você compra, ilusão que é traduzida por um tributarista italiano chamado Rinaldi, que fala: quem paga o último? Quem paga o imposto? A ideia que a gente tem é que quem paga o imposto é o contribuinte de fato, é o que nós chamamos de contribuinte de fato, como se fosse o real contribuinte, é o consumidor. Isso nem sempre é verdade, isso é uma grande ilusão, né? E aconteceu isso quando isso é muito frequente na análise econômica de políticas tributárias, quando você faz uma coisa simples, você simplesmente isenta de ICMS determinado setor. O que é de se esperar? Se quem paga o tributo é o consumidor, que reduza o preço do tributo proporcionalmente. Isso não acontece nunca. Quer dizer, o que há uma disponibilidade que é absorvida por quem pode, né? Quer dizer, quando o preço é ditado puramente pelo mercado, é claro que sim, mas o preço nem sempre é ditado pelo mercado. Quando há aquela disponibilidade, ela pode se reverter em maior lucro, ela pode se reverter em maior preço dos insumos que estavam bloqueados por aquela tributação, pode ser até aumento de salários. O que vai acontecer é muito difícil de saber, é só diminuindo a tributação que nós podemos descobrir o que aconteceria. Ou seja, o que temos como resultado disso? Que o apagamento desse crédito na passagem pela microempresa faz com que não torna o crédito recriável na forma de dinheiro, porque ele não é comprado pelo valor nominal. Ele é apagado da cadeia comercial, e na hora em que a saída da microempresa para outra empresa e retorna aquele produto na cadeia comercial e se tem que pagar o tributo novamente todo, esse tributo tem que ser pago pelo seu valor nominal, porque é o valor realmente efetivo. Se perde pelo valor que não é nominal e se paga pelo valor que é nominal. O último ponto, que é o nosso último tópico de preocupação aqui a respeito desse novo regime das microempresas, que está no próximo slide, é o artigo 146A da Constituição. Ele prevê, né, que a lei complementar pode estabelecer critérios especiais de tributação para prevenir desequilíbrios de concorrência. Bom, esses desequilíbrios de concorrência só podiam ser prevenidos se uma lei complementar aparecesse e permitisse que os estados tributassem as empresas. O que nós estamos falando aqui? De guerra fiscal. Um estado, ele finge que uma determinada empresa paga tributo e vende para outro estado, essa mercadoria entra no outro estado sem pagamento de tributos e concorrem de forma desleal com os produtos que são tributados naquele mesmo estado. Ou até mesmo acontece conosco, nós fazemos uma proteção de mercado às avessas, né? Quer dizer, poucos países do mundo podem imaginar uma coisa dessa. Aqui, o Paraná muitas vezes fez isso, preferiu comprar produtos importados, em que a tributação era integralmente do Paraná, a produtos paulistas, né? Que a tributação é só parcialmente do Paraná, porque havia alíquota interna e a interestadual. Esse equilíbrio da concorrência, ele precisava de uma lei complementar. A lei complementar 123, no próximo slide, que é o último, prometo, eu sei que o meu tempo esgotou-se, prevê no artigo 13, parágrafo 1º, 13G, um lugar escondido, né, que prevê a antecipação do recolhimento do imposto e diferencial de alíquota. Em termos práticos e claros, isso é um verdadeiro imposto de importação interestadual. Imposto de importação que vai ser usado, sim, para prevenir a concorrência nos termos do 146A, mas vai ser usado de maneira arrecadatória e arbitrária, com toda certeza, por muitos estados, e isso eu sei porque já me contaram isso, já se está prevendo. E isso vai fazer com que as microempresas elas tenham uma tributação a mais, se tentarem fazer vendas interestaduais. Mais um empecilho que se encontra para a entrada da microempresa no comércio e na regularização.
Enfim, por isso tudo, eu vejo que nós temos nós fizemos alguma coisa para formalizar as empresas, mas não muito. Tem muito ainda a ser feito, tem mudanças substanciais ainda a serem realizadas. Por outro lado, eu sinto que a verdadeira reforma tributária tem que ter a cara desse regime de microempresas que está sendo formulado. É uma reforma tributária prática, porque, como foi dito aqui pelo Eduardo Costa, de nada adianta, né, fazer uma reforma tributária na Constituição nominal, mudar o nome dos tributos, se os entes tributantes não aceitam diminuir a arrecadação, os contribuintes não aceitam aumentar a arrecadação, se vai permanecer exatamente a mesma coisa. O que nós percebemos é que surgem ideias mirabolantes e elas precisam ser como a única solução possível, enquanto que a verdadeira reforma tributária está na colocação em prática de algumas ideias básicas, como simplificação de tributos, unificação, diminuição da burocracia, o que envolve muito trabalho, envolve muita técnica, muita dificuldade, muito desconforto por parte dos entes tributantes, muito dinheiro gasto com a elaboração de novos programas, novas metas, novas rotinas de trabalho dos entes tributantes, muito estresse, muito trabalho dos contadores que tem que trabalhar aprender rotinas novas, trabalho. E, na verdade, não é tão apocalíptico, não é tão apoteótico quanto se fazer um regime tributário totalmente novo, não tem o sabor político da criação de um verdadeiro IVA nacional, etc. Mas esse trabalho duro, acho que é o que vai nos proporcionar um certo alívio nesse sistema tributário. Obrigado. Bom, o Alfredo ele deu um bom checklist aí para a gente identificar outros pontos que vão precisar ser melhorados. Eu chamo a atenção para um clichê que, em geral, pega muito a discussão econômica. O Brasil, a discussão econômica aqui é em cima de clichês, né? Você solta um clichê assim, vai repetindo, que nem aqueles 30% de perda que tinha na construção civil. O pessoal ficou 15 anos repetindo, até descobrir que era um dado falso, né? Esse negócio da taxa de juros de equilíbrio, uma outra loucura, você ficou 5 anos repetindo que a taxa de juros de equilíbrio era 8,5% e não é. Essa questão de que quem paga o imposto é o consumidor. Você deu uma explicação perfeita aí para quem não conhece a lógica das empresas e dos negócios e fica repetindo esse tipo de bordão aí. Efetivamente, se fosse neutro assim, a questão do imposto, você poderia jogar o nível que fosse, que todas as empresas teriam condições iguais de competição, porque quem paga é o contribuinte. Efetivamente, é um dos clichês que precisa ser desmontado aí. Muito bom. Bom, eu passo a palavra ao Robson José de Carvalho Schmidt, que é consultor da Unidade de Políticas Públicas na área de compras governamentais do SEBRAE Nacional. Obrigado, Robson. Bom, bom dia a todos. Estou representando aqui o gerente, que é o senhor Bruno Quick, que está em Brasília em função da entrada agora, a partir de segunda-feira, do aspecto tributário. Então, ele está lá em plantão, pediu desculpas por não poder comparecer, mas trabalhamos com ele já há uns 2 anos e com o SEBRAE em torno de 5 anos nessa área de compras governamentais. Então, vou tentar aqui nos 20 minutos que a gente tem, né, a ter sobre esse aspecto importante, porque nós estamos aqui dentro de um projeto Brasil, e o Brasil está entre as 15 maiores nações do mundo, mas na contrabalança disso nós temos entre as 5 piores distribuições de renda. Isso é um fato, a gente sabe, é mensurado. Então, o poder de compra que existe hoje, nós temos o poder de compra do governo, do Estado, nós temos o poder de compra das empresas, né, e o poder de compra da sociedade, como todos nós, como consumidores. E como exemplos, a gente pode citar, no caso de empresas, a Fiat é um bom caso. Hoje a Fiat disputa aí a hegemonia de primeiro colocado junto com outras, a Volkswagen, General Motors, por causa do uso do poder de compra dela, que ela, né, soube bem utilizar para melhorar a qualidade de seus produtos. No caso do consumidor, tem um caso clássico também de Minas Gerais, que é a vereadora Lúcia Pacífico, que conseguiu lá ordenar em Belo Horizonte esses serviços de encanador, eletricista e tudo mais, fazendo cadastro,
é um caso bastante interessante, onde a população ela só consultava pessoas que estavam bem cadastradas e que tinham uma boa referência. E do caso do poder de compra do governo, a gente tem um caso que ontem até, inclusive, quando o senhor estava lá sabatinando o senhor Odair Silva, lá da Comissão Energética, né? O senhor Osiris Silva, ele estava na Conexão Saúde, falando, e ele foi um dos presidentes da Embraer, a Embraer hoje, ele estava falando ontem que ela está conseguindo entregar 165 aeronaves e está passando quase que a Boeing em termos de unidade, não de montante, claro, mas graças a compras governamentais. Se não fossem as compras da Força Aérea, em questão dos Tucanos, dos AMX e o Bandeirantes mesmo, que para patrulhar, né, a costa e tudo mais, substituição à Catalina, a Embraer provavelmente hoje não seria o maior exportador brasileiro e uma empresa de alta tecnologia que nós temos. Então vamos passar aqui, questão de... no Brasil, vamos arredondar, nós temos 5 milhões de micro e pequenas empresas, né? Sendo que 5 milhões de empresas, 99,2% delas estão enquadradas dentro de micro e pequenas empresas, ou seja, elas faturam menos de 2 milhões e 400 reais por ano, né? Mas olha só, em torno de 450 mil empresas são criadas no Brasil anualmente, mas nós temos uma alta taxa de mortalidade. Vocês podem ver aí, né, que em 2 anos, 49,4% fecharam as portas das 450 mil que estão sendo criadas neste ano, 56,4% em 3 e 4 anos. Então, agora, isso é uma grande perda, porque pessoas investem dinheiro, ali você vê em torno de postos de trabalho também são perdidos, 3,2 e 26 mil reais de investimento, sendo que só 30% retorna. Então, aquelas pessoas que pegam um plano de incentivo para serem demitidos, pegam lá seus 200, 300 mil, compram uma franquia e acaba perdendo, né, 70% desse valor e uma perda para o país em torno de 20 bilhões. Pode seguir, por favor. Com relação à questão tributária aí que a lei geral está colocando, né, nós não temos que ter muita preocupação com relação às micro e pequenas empresas, porque elas só representam, se vocês virem aqui em questão de arrecadação, né, o faturamento até 10 milhões, apenas 16,7%, 83,3% estão nas grandes que não chegam a 40 mil empresas. Com os benefícios da lei, né, com a redução dos impostos, aí que cada caso será um caso e o SEBRAE está, né, orientando para quem que deve optar ou não, e até tem a opção de você optar, você vai ter aí no máximo uma renúncia fiscal de 5,2 bilhões que o governo reconhece. Então é pouco, mas o potencial de geração de empregos dela, como já foi dito aqui, é muito grande. Vamos seguir para a gente acompanhar. Foi citado aqui pelo senhor Eduardo Costa com relação às empresas de alta tecnologia, né? Esse trabalho do IPE é bem interessante. Aí vocês veem ali que as empresas que inovam, que representam apenas de um total de 72 mil empresas pesquisadas, que é um universo bastante representativo, né? Apenas 1,7% são empresas que inovam, mas a gente verá que elas têm uma boa capacidade de geração de empregos e são os empregos que têm os maiores salários. Só para citar um exemplo aqui, que é do Estado, na década de 70 para 80, um grupo de pesquisadores da Unicamp sintetizaram um medicamento a partir do veneno da jararaca, que foi transformado pela Pharmacon, a empresa americana, no Captopril. Para vocês terem uma ideia, esse Captopril ele fatura 5 bilhões de dólares por ano, que é um produto para pressão, altamente efetivo. Se essa empresa tivesse conseguido, né, essa inovação e transformado e estivesse hoje em Campinas, estaria gerando esses 5 bilhões e mais empregos, mais impostos. E eu sempre, nas minhas preleções, nas minhas palestras que a gente tem feito aí pela BDI, pelo SEBRAE, a gente pergunta, mas o que eu tenho que ver com isso? Eu tenho meu seguro saúde, eu tenho meu seguro de carro, eu tenho a minha escola paga dos meus filhos, eu estou vivendo numa situação confortável. Mas daí eu lembro um aspecto. Quando a pessoa, né, sofre, por acaso, um acidente no trânsito aqui na cidade de São Paulo, e sai sangue, não aconteceu nada. O atendimento dela é no hospital da rede pública. Então, lá no hospital da rede pública, nós temos que ter, né, pessoas para nos atender, nós não temos que ter infecção hospitalar, nós temos que ter medicamento para os nossos primeiros pronto-socorros, independente do seu plano de saúde ser o melhor do Brasil, porque o primeiro atendimento é lá.
Então, nós, como cidadãos, temos que procurar gerar esse estado de bem-estar, e no caso do Brasil, hoje a solução está nas micro e pequenas empresas, e nós em Brasília, recentemente, numa finalização da caravana lá das micro e pequenas empresas, o vice-governador Paulo Otávio, ele falou, lá em Brasília, hoje, você pergunta para os jovens, todos eles querem ser funcionário público. Inclusive, tem já de 18, 19 anos, fazendo concomitantemente a faculdade e cursinhos para poder, quando terminar lá o seu curso de Direito de Administração, fazer um curso para auditor fiscal da Receita Federal, ou seja, quando eles poderiam ser um ótimo empreendedor e gerar empregos. Então, vamos passar ali, a lâmina seguinte mostra que as empresas de alta tecnologia aí, que a FINEP tem procurado dar esses incentivos, que elas são geradoras de emprego, e eu vou citar apenas um caso aqui da Bematec, que é uma empresa que em 95 eram 2 teses de mestrado, e posteriormente eles foram incubados, teve um angel que investiu $150 mil, depois o BNDES investiu mais 2 milhões, comprou 20% da empresa. Ela é uma empresa de bastante inovação, hoje ela tem 60% do mercado de impressões de cupom, de ticket fiscal, uma empresa internacionalizada com faturamento aí de 195 milhões de reais. E vocês veem que era, no início, apenas 2 teses de mestrado que sofreram os devidos processos de instrumentos como incubadora, investimento do governo federal, inovação e internacionalização, e hoje ela é uma empresa que gera bastante impostos e empregos para o Brasil. Vamos passar para outro, por favor? Agora, com relação aos aspectos para você gerar hoje emprego, nós temos que tentar diminuir esses obstáculos que nós temos aí. A elevada informalidade, ou seja, hoje se temos 5 milhões formalizadas, nós temos quase o dobro, estima-se do dobro de pessoas que estão na informalidade. A carga tributária, e aí a gente fala por que da importância das compras governamentais num país como a gente, que está atingindo os 40% da carga tributária, em seguida, a mortalidade precoce que a gente já falou, metade hoje das empresas que se formam, elas não são por oportunidade, aquele menino que viu um software aí para administração hoteleira ou hospitalar ou qualquer coisa, e vê uma oportunidade de negócio, mas não, pela necessidade. As pessoas não têm como se empregar, então elas acabam montando algum negócio, mas tem pesquisa de mercado e entra naquela taxa de mortalidade. Baixa competitividade, e aí o aspecto da compra governamental. Os países atualmente desenvolvidos, hoje eles estão na situação que eles estão, porque a grande indução inicial de vários negócios deles passou pela compra governamental. Aquela merenda escolar que entrou lá o leitinho de cabra para que garantisse a produção, que depois acabou transformando em corte, que depois acabou transformando em couro, e o município hoje vive praticamente em função, porque foram comprados 500 litros de leite para merenda escolar. E hoje é um caso de sucesso no Cariri, dado a prefeitura ter garantido a compra desses litros, e temos vários casos nesse sentido. E aí ela aumenta a competitividade. Um caso internacional que a gente cita é o da Nokia, onde a empresa estava falida, foi vendida simbolicamente por 1 dinar, e depois, dentre outras atividades que ela exercia, uma delas foi o governo comprou o walkie-talkies para o seu exército, e hoje ela aqui no Brasil divide o market share aí em torno de 30% com as outras empresas, mas um dos grandes fatores propulsores para que ela atingisse o estado atual foram as compras do exército finlandês para os seus soldados, e ela virou um grande caso de sucesso aí. Vamos para frente, por favor? Bom, desde 88 já existe na Constituição as garantias para o tratamento diferenciado. Tratar os pequenos de forma diferente não é dar privilégio. Nós temos que realmente dar essa preferência para que eles possam ter condições de criar as suas pernas para caminharem sozinhos. E isso é conosco mesmo, criança, nós, quando nascemos, temos que ter toda aquela proteção materna, paterna, para depois nós ganharmos nossas pernas. E no país onde se precisa gerar 1,5 milhão de empregos, novos empregos por ano, e onde já foi falado aqui, as grandes empresas elas estão se automatizando, cada vez mais gerando menos empregos,
o tratamento diferenciado de quem ousa empreender, de quem, né, quer colocar o negócio, ele precisa de receber todo o apoio, todo o tratamento diferenciado. Então, hoje você colocar compras até 80 mil para micro e pequenas empresas, subcontratação, 25%, isso daí é apenas para nivelar o grande gap, o grande lacuna que existe entre as pequenas e as grandes em termos de competitividade. Vamos para frente, por favor. E vale ressaltar que o que está se fazendo hoje em outros países já se faz há muitos anos. Os Estados Unidos tem lei desde a década de 50, a Alemanha, Japão, eles usam muito o uso do poder de compra e proteção às suas micro e pequenas empresas para que elas se tornem grandes, se capacitem tecnologicamente e depois passam a exportar para outros países. Tanto que a Itália, metade da pauta de exportação hoje está na mão de micro e pequenas empresas. Agora você vê no caso do Brasil, o Projeto Brasil, nós estamos falando, né, aqui no município de São Paulo, no estado que retém em torno de 1/3 do produto interno bruto, mas nós temos uma situação no país onde nós temos 5.561 outros municípios, além aqui de São Paulo, e a situação é muito diferente. Vocês veem que 71,7% dos municípios são menos de 20 mil habitantes. E lá, uma ação de um prefeito comprar leite para a merenda escolar ou uma produção local faz a diferença, gera empregos lá e muitas pessoas que poderiam migrar, elas acabam tendo a sua condição de fazer a sua renda lá na localidade. E isso é generalizado. Nós temos que procurar nos municípios onde a gente vive, porque o Estado, no caso de São Paulo, e o governo federal, eles são apenas entidades, mas onde tudo acontece é no município. Então é na cidade de São Paulo, é lá em Cariri, e onde a gente tem que ter a geração da ocupação e renda para que o bem-estar social se realize. Vamos para frente, por favor. No caso o que está se mudando, e vocês verão aqui com o Dr. Rogério Santana e o Rafael Setúbal na parte da tarde, mudar esse aspecto de que a compra é apenas um processo burocrático, uma atividade meio, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre a eficiência e a economicidade, porque às vezes nem sempre você comprar um pouquinho a mais de uma pequena empresa, né, ela acaba redundando em mais empregos e mais impostos, você reverte isso daí posteriormente. E agora se pretende, e vocês verão isso daí, né, por favor, o próximo, né, que a compra ela seja realmente um grande programa de distribuição de renda. E vocês verão ali na frente, né, que hoje um dos grandes programas governamentais de transferência de renda é o Bolsa Família, que transfere em torno de 8,3 bilhões para 11 milhões de pessoas. As compras governamentais, ela pretende transferir, ao passar dos atuais 17% para 30%, que é um nível aceitável e compatível com países do mesmo porte do Brasil, em torno de 34 bilhões, ou seja, 4 vezes mais do que um programa que se transfere rendas, né, como Bolsa Família. Então, vocês verão que a administração está se modernizando e vendo a responsabilidade do comprador como grande promotor do desenvolvimento local. Passar para frente, por favor. Isso foi o que eu acabei de falar, né? Se a gente conseguir dos 260 bilhões passar para 30 bilhões, essa diferença de 17 para 30 dá 13%, e isso daí tem potencial aí de criação de emprego se for a taxa de 35 mil reais de emprego ano, e a gente sabe que isso não acontece, porque a média de salário hoje no Brasil está em torno de R$ 1.160, né, nas 7 metropolitanas aí, mas vamos colocar que seja com encargos sociais em torno de 35 mil reais ano, você tem um potencial de gerar nas micro e pequenas empresas mais 789 mil empregos, que é o grande reduto hoje de geração de empregos. Passar para frente, por favor. Bom, mas aí nós temos esses desafios, né, temos que o acesso à informação, que foi falado aqui, questão da inclusão digital, para que nós possamos ter, que as micro e pequenas empresas acessem as suas regularidade fiscal, os editais, fiquem sabendo de quando eles estão sendo publicados, né? A capacitação empresarial, precisa-se, né, que as empresas elas realmente tenham competitividade, porque o governo não vai comprar simplesmente por comprar, mas ele vai comprar porque tem qualidade. E aí o associativismo é muito importante, porque é onde o consórcio, né, o ajuntamento de micro e pequenas empresas, elas podem ganhar mais força e competir em economia de escala com as grandes empresas.
A simplificação da legislação, que a lei geral já se propõe aí, se está vivendo, mas aí da lei trabalhista, hoje aqui do lado nós temos a IBM, né, que nós visitamos na semana passada, falamos lá com o presidente e tudo mais, e foi colocado que o mesmo empregado que ele contrata lá, de R$1.000, é o mesmo da mercearia ali, se você contratar e pagar R$1.000, você tem os mesmos encargos. Então isso, para mim, pequena empresa, é uma grande diferença, né, que precisa de ser também visto, e me parece que o Congresso já está, né, vendo esse problema. Planos e metas dos órgãos públicos de comprarem realmente das micro e pequenas empresas até esse percentual de 30%, é um desafio. É difícil você preparar os editais, especificar, mas é bem possível. A gente vai ver um caso aqui bem interessante, capacitação dos compradores, que será feito pelo Ministério do Planejamento, em torno de 500 compradores do governo federal para comprar mais as micro e pequenas empresas. Por favor, para frente. Aí as boas práticas, né, que a gente vê como é possível. Pode passar, por favor. O caso emblemático aqui, bom, tem a instituição do pregão presencial, às vezes em detrimento do eletrônico, porque nem sempre você precisa comprar eletronicamente nos municípios pequenos, como a gente citou ali. Se você tem condições de comprar localmente, dê preferência para o pregão presencial. Agora, se você vai comprar um trator, vai comprar equipamento para o hospital, realmente tem que ser um pregão eletrônico, mas preferencialmente você vai gerar mais empregos você fazendo local, presencial. A questão do itens para lotes, você não colocar tudo no mesmo bolo, né? Para cada item você faz uma licitação, e o processo simplificado para a licitação, você ter apenas um registro para as empresas e tudo mais, que isso daí está sendo bem tratado lá no Ministério do Planejamento da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. No caso da Prefeitura de Manaus, segue, por favor. Vocês veem, mesmo com a lei, antes da lei geral, com a lei 8666 de 93, com os dispositivos que lá continham, eles já conseguiram, né, o ano passado, fazer um bom trabalho, comprando em torno de 32% de micro e pequenas empresas. E eu vou citar aqui apenas um exemplo. Como antes lá era tudo lotes, e você tinha agulha, pão, viga, pneu, tudo numa licitação. Eles quebraram. Aí a secretária lá, Rita Sueli Bacuri, né, comprou essa ideia. Não, vamos quebrar os lotes. Só para vocês terem uma ideia do pãozinho da merenda escolar. São 10 milhões semestrais. O intermediário que sempre ganhava, ele conseguia 21 centavos por pãozinho. Quando eles quebraram os lotes e colocaram só compra de pães para as escolas, a cooperativa dos panificadores participou do leilão presencial, né, e eles conseguiram ganhar por 18 centavos. E eles vendiam para o intermediário a 11 centavos. Então o intermediário ganhava 10 centavos em cada pãozinho, de 10 milhões de unidades semestrais, 20 milhões anos. E eles, né, levantavam 3 horas da manhã para fazer o pãozinho para entregar por 11 centavos. Eles ganharam por 18 centavos. O representante teve um mal súbito. Ele não acreditou, porque depois de tantos anos, né, a secretária contando para a gente, falou que ele não acreditava que ele ia vender os pãezinhos de 11 centavos para 18 centavos. Né? Então vocês veem que uma medida simples dessa muda a vida de muitas pessoas. E sem falar, né, que a merenda escolar você vai poder entregar um pão melhor, tudo que eles vão ter muito mais satisfação em entregar. Pode passar, por favor. Então eles conseguiram lá diminuir bastante e aumentaram, né, e Manaus tem uma peculiaridade porque 70% da população está concentrada no município. As ações que eles estão fazendo lá é quase que para a ação estadual. Podemos passar para frente, por favor? Aí tem aí os dados de pregão que eles realizaram, as economias, mas sempre levando esse aspecto um balanço entre a economicidade e a geração de empregos no local. Pode passar, por favor? Eles criaram, o Sebrae também lá criou um portal onde que a gente fala, acessa a informação lá, se sabe quando serão as licitações, como que se pode participar, o preenchimento de uma proposta, como se pode impetrar, né, um recurso, tudo facilitando para melhorar. São medidas simples, gente. Olha, lá no Maranhão, no ano de 2000, por exemplo, eles compravam em torno de R$47 mil média, os convites. Apenas com divulgação, com o pagamento de 70% do valor licitado para pronta entrega e uma maior divulgação, houve um número maior de participantes, as mesmas compras caíram de 47 mil para 23 mil reais, isso no ano de 2000.
Daí eu falo, a pergunta, sim, poxa, mas o que eu ganho com isso, nós aqui? Se tem mais dinheiro para comprar mais gás, mais medicamento, mais vacina, né, mais produto para combater dengue, nós estamos nos beneficiando indiretamente, porque ninguém hoje está imune, né, a tudo na vida. Então, essas medidas, elas beneficiam a gente indiretamente, sim, porque se tem mais dinheiro para se comprar mais e para aplicar mais na escola, na saúde, na segurança, nós nos beneficiamos indiretamente, né, e mesmo diretamente em alguns casos. Pode passar, por favor? No caso de Duque de Caxias também, compre de Duque de Caxias, né, para o dinheiro circular na cidade. É uma ação efetiva, e o Ceará tem esse tipo de ação também, e outros municípios, procurar girar o dinheiro dentro do município. Outro, por favor. No caso da Bahia também, criaram a central de informações e desafiaram, colocaram como uma meta de comprar 30% de micro e pequenas empresas. E ele sabe que isso vai gerar empregos lá, vai trazer benefício para o Estado. A próxima, por favor, já estou terminando meu tempo aqui, passei 2 minutos. Bom, então tem algumas questões aí, questão de ausência da legislação nacional que ampare o uso do poder de compra, né? Isso daí pode ser feito, que outros países fazem um grande programa do uso do poder de compra do Estado, onde todos seguem e têm o mesmo objetivo de comprar 30%. O foco nos princípios da economicidade e competitividade dos órgãos de controle. Nem sempre você comprar mais barato, por exemplo, uma carteira escolar para uma criança que vai ficar 8 anos naquela carteira que não tem ergonomia, que vai dar problemas de escoliose, de coluna, vai levar essa pessoa a ser um constante usuária do SUS e do serviço médico. E às vezes você comprar uma cadeira um pouquinho melhor com essas especificações, você está não só gerando mais distribuição de renda e tudo mais, mas o aspecto da saúde. E encontrar esse ponto de equilíbrio, né, entre a economicidade e o uso do poder de compra do Estado. Pode passar, por favor, já estamos terminando. No caso da lei geral, aí, então, ela veio preencher várias lacunas, né, com questão do super simples, os consórcios, fóruns, crédito, né, você vai ter a cédula de crédito, a inovação tecnológica, 20% você vai poder investir nas empresas, desburocratização, no caso do recolhimento aí dos 8 impostos em uma única guia, e as compras governamentais, a dedicação aí para, que a gente vai ver em seguida. Pode passar, por favor? Mais um clique. Aí, ó. Então, os principais aspectos, né? Até 80 mil, o Crestônia vai reforçar isso também, cotas para 25% para todas as compras. A subcontratação, que é um mecanismo americano muito utilizado, eles, grandes concorrências e tomadas de preço, eles obrigam que tenha micro e pequenas empresas lá, porque depois elas se capacitam tecnologicamente e vão exportar para outros países. A cédula de crédito, que é um diferencial, porque micro e pequena empresa tem muito baixo fluxo de caixa, e ela precisa de produzir, entregar e receber o mais rápido possível. E no caso de haver um atraso, você vai poder negociar essa cédula de crédito com pequeno deságio, mas muito melhor do que você ficar lá 2, 3 meses sem receber. E o critério do desempate, onde você tem aí até 10% das licitações normais. Se houver dentro do preço, você oferece para a micro e pequena empresa para ela vender por 1 centavo a menos, né? E no caso do pregão, 5%, que vai dar mais chance das micro e pequenas empresas ganharem as licitações. Passa, por favor, aí eu acho que... Então, aí tem aí todos esses aspectos que a lei geral está, vamos dizer, os interessados que precisam de se unir em torno dessa causa, porque eu volto a frisar, é uma causa de política de Estado, nem de governo, é um país onde é muito empreendedor, né? Nós temos aí entre 6 e 7º países do mundo em termos de empreendedorismo, mas precisamos que esses atores que têm condições de favorecer esse ambiente, né, eles se unam em torno disso, porque é para o próprio benefício da sociedade como um todo. Então aí o último, a gente tem aí esse desafio de 250 multiplicadores para eles treinarem cada um 40 gestores de micro e pequenas empresas para participar das compras governamentais. O Ministério do Planejamento, ele capacitará 500 compradores já com esse foco de visão da lei geral também, né?
criar esses centros de cadastramento do SICAF, que já existe lá no Comprasnet, mas para ele ser mais utilizado, né, e melhor divulgado. Ampliar a participação também no volume do próprio governo, em torno de 15% do atual volume. Espaços virtuais de acesso ao SICAF, né, esses telecentros que estão sendo criados para eles possam ter o acesso, as micro e pequenas empresas possam ter acesso. Aí entra uma série de organizações além do SEBRAE, a Confederação Nacional dos Municípios, né, o SESC, o SESC, todo o Sistema S, e a criação de um portal específico para as micro e pequenas empresas para que elas possam saber e ter essas informações. Eu acho que aí termina a minha apresentação, mas é muito importante que o uso do poder de compra dos governos, aí no caso município, estado e União, induzam a primeira capacitação tecnológica das empresas, principalmente as de alta tecnologia, para que nós possamos, né, competir externamente e vendermos nossos produtos aí, principalmente na área de software, de cosméticos, de frutas e todos aqueles que o Brasil já tem uma vantagem comparativa em relação aos demais. Eu agradeço a atenção, muito obrigado. Muito bom. Agora eu passo a palavra ao Rogério Santana, que é secretário de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento. Bom dia, Nassif. Bom dia a todos os meus colegas de mesa. Todos os dois tiveram a faculdade de praticamente roubar toda a apresentação que eu ia fazer aqui sobre os artigos da lei, mas eu quero tocar, então, alguns pontos importantes. A primeira questão, por favor, a lei brasileira de contratação, ela foi toda baseada num princípio da eficiência. E, na verdade, grande parte dos problemas e dos entraves que nós temos nas compras públicas não são gerados pelo problema em si de compras públicas, mas os problemas que as compras públicas foram preparadas para resolver. Os problemas de arrecadação, de quem não consegue arrecadar, então obriga que se verifique se pagou o imposto A, se pagou o imposto B, o C, o D. Então a lei vai ficando complicada, não pelo problema de contratar especificamente. E se nós olharmos os problemas agora citados aqui, por exemplo, se dizia o seguinte: não, veja, vai comprar por pregão, e comprar por pregão, comprar mais barato é ruim, e vai comprar uma coisa ruim. Aí um grande equívoco que tem sido alardeado em todas as discussões e efetivamente não é. Porque o que faz eu comprar bem alguma coisa é a qualidade da especificação da compra e não a modalidade licitatória. Então a confusão aqui, o Nassif mostra que algumas vacas sagradas aí da discussão, que se coloca um bordão e esse bordão vai ficando por aí sem que alguém efetivamente reflita por que as coisas não estão funcionando. Se nós olharmos a maior parte dos editais, em qualquer modalidade, os editais bons e os maus, vocês vão ver que o segredo está na qualidade da especificação do bem. Quando o bem é mal especificado, não interessa o processo. E mesmo as contratações por técnica e preço são, inclusive, as que dão mais margem a desvios muito difíceis de serem auditados, por uma série de exigências irrelevantes. E eu, ali na Secretaria, já tive oportunidade de fazer uma análise de valor de alguns editais críticos, e que ficou perfeitamente claro que todos os itens adicionais exigidos no edital não agregavam nenhum valor para a solução. Eles apenas serviam para direcionar a contratação para A ou para B ou para C. Então a grande grita contra o pregão eletrônico está assentada neste acordo que existe aí, não é? Que ninguém pode trazer para a mesa, porque não dá para ser qualificado, né? Na discussão aberta, de que se direciona o edital para esse fornecedor ou aquele em função de uma determinada especificação. Então, para nós começar a tratar isso lá na Secretaria, nós passamos a fazer as discussões de especificação de forma pública. De maneira, por exemplo, microcomputadores. Era uma grita geral dos fornecedores de que nós comprávamos microcomputadores com critérios irrelevantes. E alguns eram mesmo. Por exemplo, o critério do clock para escolher qual é o micro mais eficiente. É um critério completamente desqualificado na escolha de um. Quem entende de processador sabe que, para quem não é do ramo, mas enfim, trabalha, o clock é mais ou menos, faz o papel num processador
que fazia aquele sujeito que bate o tambor na galera romana. Ele só dá o ritmo dos remadores, mas nada me fala sobre o tamanho da galera. Se ela é maior, se ela é menor, o que ela carrega ou deixou de carregar. Então, esse critério era um dos critérios utilizados que prejudicava um determinado fornecedor e favorecia outro de forma desqualificada. Então, nós começamos a fazer discussões públicas sobre itens que nós compramos muito. Porque aí não está em disputa nenhum bem, nada em particular, mas uma qualidade de especificação que tem espaço para todos os interessados, desde a comunidade, professores, enfim, de todos os estudiosos do assunto, darem palpite sobre isso e a gente estabiliza então a especificação. Eu estou dizendo isso para dizer que nós, na verdade, este princípio de eficiência que aparentemente orienta as compras públicas, ele não é bem assim. E uma das coisas que eu, como engenheiro mecânico, aprendi loguinho na universidade, lá nas minhas disciplinas de pesquisa operacional, é que a otimização de uma parte não é a otimização do todo. Então, em verdade, quando otimizamos determinada coisa, podemos estar no sistema global, inclusive desotimizando. E é o caso típico de uso do poder de compra, de não ter medidas de caráter social e de uso do poder de compra para desenvolver o país e mesmo inovação. Então, esses são os dois grandes princípios ausentes na atual lei de compras públicas brasileiras que precisam ser modificados. E nós fizemos uma estratégia de dividir o problema em partes, né? Eu estou há muito tempo trabalhando no serviço público e descobri uma coisa simples, que a maneira mais eficiente no serviço público de não resolver as coisas é tornar um problema muito grande. Então aí a gente não resolve mesmo, porque ele fica grande demais. Eu, quando cheguei lá na secretaria, esse problema de compras era muito grande mesmo, mas nós focamos numa coisa só: pregão eletrônico. Vamos contratar mais por pregão eletrônico. Então, uma das coisas que se dizia é o seguinte: a pequena empresa vai ser prejudicada no pregão eletrônico. E vocês viram que o Robson também já está repetindo isso, dizendo: não, compre um pregão presencial. E nós descobrimos que é o inverso, que a microempresa não deixa de ganhar porque não tem preço. Ela deixa de participar porque é complicado participar e caro participar. Isso é mais importante do que o preço. E hoje é a modalidade que as micro e pequenas empresas mais vendem para o governo brasileiro. E hoje o governo brasileiro é o maior comprador em comércio eletrônico do país. E posso juntar todo o mercado de comércio eletrônico privado e dos estados, que o governo federal compra mais que todos eles. Mais de 11 bilhões em pregão eletrônico no ano passado. Mas não é a modalidade que vai fazer a boa compra. O que vai fazer a boa compra é um bom edital. Então, nós passamos a atuar aqui no capítulo 5, que nós trabalhamos muito junto com o SEBRAE na formulação desse capítulo 5, de efetivamente fazer uma mexida, né, meio que lateral na lei de contratações públicas, criando uma modalidade separada. Vamos dividindo o problema em partes. Então, foi isso que nós fizemos, né, usar o poder de compra do Estado para desenvolver o país. Então, utilizar as compras públicas nesse sentido. Por favor, próximo slide. Então, o que nós passamos? E um dos princípios que está nessa lei é a ênfase no uso da tecnologia da informação. Então, eu não quero reproduzir os métodos tradicionais de mais papel, de uma série de modalidades que são a mesma coisa. Hoje, na lei de contratações públicas, nós temos convite, tomada de preço e concorrência. É tudo a mesma coisa, só muda os prazos e os problemas. É a mesma modalidade, então isso não precisava existir, né? Então, estamos trabalhando, inclusive, para propor, assim que sair no Congresso Nacional, essa alteração que está lá, que é uma alteração de procedimento para tornar o processo mais ágil, né, para simplificar o procedimento. Hoje, na lei de contratações públicas, nós temos uma verdadeira indústria de recursos, né? Uma pesquisa que nós fizemos lá mostrou que os 80% dos nossos fornecedores são especializados no Estado, dada a complexidade que é vender para o Estado. Então, o sujeito que vende para o Estado, ele realmente conhece vender para o Estado, porque... E se você tiver uma empresa hoje e tiver que investir em algum lugar, certamente, para vender para o governo, em qualquer instância, certamente se tiver que decidir, a gente vai botar R$1 na engenharia, na qualidade do produto, no marketing, vai botar R$1 no departamento jurídico. Porque é lá onde está a grande disputa nas contratações públicas. Então, a verdadeira indústria de recurso para atrasar o processo, para dificultar e que precisa ser revista. Então, o pregão trouxe essa vantagem, ele reduz esses custos de participação, de recursos, né? E o pregão eletrônico tem uma vantagem adicional sobre o presencial, porque ele não implica em deslocamento, então baixa muito o custo de participação, né? E a ideia, então, é racionalizar e simplificar os procedimentos,
O pregão eletrônico também mostrou que amplia a competitividade do certame, o que dificulta, então, aqueles acordos prévios, né, porque ninguém sabe exatamente quem está participando. Então, é possível, então, que aqui os possíveis cartéis se desestruturem, porque, de repente, entra alguém que está de fora do processo e rompe esse processo. Então, ele tem muito mais participantes através de pregão eletrônico que tem nas outras modalidades. Então, aí a gente vai se aproximando do mercado perfeito. A gente sabe que até há estudos da União Europeia mostrando que quando tem até 5 fornecedores, o cartel é viável. E depois de 5, parece que eles não se torna muito viável, porque eles começam a brigar entre si. Então, o cartel não se assegura. Há um estudo da União Europeia que eu estava lendo ali outro dia, meu pessoal estava estudando os avanços das leis de outros países e nos deparamos com esse estudo muito interessante, que mostra que o cartel, ele, a partir de um certo conjunto de participantes, não fica muito viável, porque uns começam a lograr os outros e o processo não se estabelece. Então, a não ser que se estabeleça por uma associação. Então, aí é uma figura de um sindicato para poder fazer esse espaço de mediação entre as partes, né? Então, o pregão tende a estimular essa participação e, com isso, obter, então, se aproximar mais daquilo que a gente chama de mercado perfeito. Quer dizer, quanto estiver mais perto do mercado perfeito, mais eficiente é essa modalidade de contratação. Se a gente não tiver isso, não é a modalidade que vai resolver o problema de cartelização, enfim. E a ideia aqui também é reduzir o tempo médio de contratações públicas, né? Nós já conseguimos no pregão brasileiro contratar em 17 dias, é o tempo médio de contratação, que está bem abaixo dos padrões internacionalmente aceitos, que consideram bons abaixo de 20 dias. Nós declaramos o vencedor em 13 e contratamos em 17, então, prazo médio. Então, é um prazo bastante razoável de as modalidades eletrônicas, né, evidente. Avancemos. Aqui os números das contratações do ano passado, né, para vocês terem uma noção do que o governo brasileiro contratou. Então, aqui temos o que nós contratamos em concorrências internacionais, né, e observe aí a presença do pregão eletrônico. 11 bilhões de reais nós contratamos em pregão eletrônico contra 4 bilhões em pregão presencial, que é mais, veja, o pregão presencial já é maior do que a concorrência. 4 bilhões de pregão presencial maior que a concorrência. 11 bilhões em pregão eletrônico. Inelegibilidade de licitação e dispensa de licitação são obras, são aí também tem boa parte das contratações por meios eletrônicos, são aquelas compras que não seria obrigado a licitar, mas são feitas por modalidades também eletrônicas, né? E aí é um pregão eletrônico sem pregoeiro. Quer dizer, é um processo automático, tipo a BEC aqui em São Paulo, que utiliza bastante essa modalidade para esse tipo de contratação. Então, nós também utilizamos. Avancemos o próximo. Aqui a participação das micro e pequenas empresas no total geral, né, em relação aos outros, e vocês veem que ainda é baixo, perto do que nós gostaríamos que acontecesse. Mais um slide. Aqui a evolução das micro e pequenas empresas cadastradas no nosso site. Observe que há um crescimento do acesso às micro e pequenas empresas ao cadastro do governo federal a partir de 2005, exatamente quando o pregão eletrônico se tornou obrigatório. Então há um crescimento no cadastramento e observe que nas outras modalidades se mantém. Avancemos. Bom, aqui a lei geral já foi falada. O que nós estamos trabalhando? Na construção dessa regulamentação da contratação. Então, e alterando os nossos sistemas, nesse momento, os nossos sistemas eletrônicos para ficar adequados à lei, né? E temos este programa complementar, já mencionado pelo Robson, que é um termo de parceria com o SEBRAE, assinado em julho de 2006, para execução de um programa de capacitação de compradores de pequenas empresas. Porque o que a gente observa é que é complicado vender para o Estado e as empresas não sabem vender para o Estado. Então é preciso que hajam espaços de qualificação e também os compradores estejam preparados para adotar os incentivos previstos neste capítulo 5º. Avancemos. Bom, aqui isso já foi mencionado, né? Uma das questões importantes é a inversão de fase e habilitação de julgamento. Por quê? Porque essa é a grande sacada do pregão eletrônico, dos pregões em geral. É a inversão de fases, né? E é um drible nas exigências dos outros colaterais que o processo de compra brasileiro tem.
que é fazer todas as verificações fiscais para todo mundo. Então, vou fazer um exercício simples aqui do que significa contratar fazendo inversão de fase. E se eu fizer uma contratação, vamos dizer, por uma modalidade de hoje de concorrência, e eu tiver 20 participantes, o Estado é obrigado a examinar 40 envelopes. Não, no mínimo, se for preço, técnica e preço. Se for apenas preço. Se tiver técnica, vai ser 60 envelopes. 60 envelopes em que eu vou dar um parecer dizendo se o sujeito está adequado ou não. Então começa na fase da habilitação. É impossível que não haja um recurso. E se houver um recurso, esse recurso vai ter que ser distribuído para todos os outros participantes para que ele se pronuncie. Então eu vou ter que julgar o recurso e julgar a argumentação de todos os outros que vão atuar sobre aquele recurso. Então vejam a complexidade do trabalho administrativo que isso leva. E isso vai na primeira fase, na segunda fase, e prazo para tudo isso. Então todos eles têm que ter prazo para receber o recurso, prazo para... Quando eu faço a inversão de fases, eu avalio apenas o primeiro escolhido. E se ele não está em dia, portanto os outros não estão eliminados. Eu vou olhar o segundo. Então a simplificação administrativa, só admitindo que os processos forem idênticos, só aí, em volume, neste caso aí dá 1 para 60 de simplificação, de custo burocrático. Agora vocês façam essa projeção dizendo o seguinte: bom, quando eu faço isso no pregão eletrônico, toda a documentação é automática. A ata, tudo que todo mundo disse, tudo é gerado pelo sistema. O pregoeiro só vai dar lá seu parecer num pequeno espaço. Então, o trabalho de escrever é também muito menor de procedimento. Então, é muito mais simplificado. Além de ser muito mais transparente, porque está na internet. Quem quiser olhar tudo que o pregoeiro disse, em qualquer pregão que nós fizemos, está lá. O que o pregoeiro, o lance, o fornecedor, o que foi dito, né? E tudo isso está em bases eletrônicas. Então, isso me permite, inclusive, fazer estudos a posteriori, coisa que eu não posso fazer com aquela papelada toda. Do tipo data mining, para achar cartéis, para achar acordos, né? Para descobrir coisas interessantes. Então, eu consigo ter uma capacidade de auditar o meu processo de compra muito maior, porque eu consigo achar, né? Puxa, o pregoeiro muda e muda, todos os fornecedores vão juntos, né? Ou o fornecedor, o sujeito que está aqui assinando o pregão, que está assinando a compra, é também sócio da empresa que está fornecendo, que ganha sempre esse edital. Então nós fizemos alguns estudos de data mining nas nossas bases de dados muito ricas. Por exemplo, nós estudamos utilizando um software brasileiro, inclusive feito em Minas Gerais, chamado Tamanduá. E nós fizemos utilizando um software livre, que é o Tamanduá, nós fizemos um estudo sobre compras de cartucho impressora HP. Esse estudo mostrou o seguinte, que a melhor modalidade para contratar cartucho impressora HP, de todas as contratações que nós fizemos, é o pregão eletrônico. E a pior é a dispensa de licitação. Então, sempre que o sujeito compra por dispensa, sempre paga mais caro. E depois nós começamos a descobrir coisas interessantes. Em determinada universidade, tinha 88% das vezes ele pagava mais caro que todo mundo. E 77% das vezes comprava do mesmo fornecedor, ele dava o nome. Então e aí nós descobrimos mais, que todo bom comprador de impressora HP, cartucho de impressora HP, é bom comprador de tudo o resto. E todo mau comprador de impressora HP é mau comprador de tudo o resto. Então isso significa o seguinte: se eu quero saber se o sujeito é bom comprador, eu vou ver como ele compra cartucho de impressora HP. Se ele compra mal, eu já sei que ele compra mal tudo. Então essas correlações que um sistema eletrônico me permite fazer e descobrir regras implícitas dos negócios, elas são muito boas, inclusive para mim poder tomar medidas a posteriori do meu sistema. Mesmo que eu não pegue a priori, eu posso melhorá-lo a posteriori, né? Então, esses são elementos importantes, porque que nós estamos insistindo que essas modalidades devam ir para as modalidades eletrônicas. Elas têm grande ganho. E o processo que está lá no Congresso é permitir que todas as outras modalidades sejam por meios eletrônicos. Então, está bastante avançado. Eu espero que nós já tenhamos um avanço aí no sentido de que as compras fiquem mais transparentes, mais auditáveis, mais utilizáveis, e esses processos todos estão na internet. Então, por exemplo, na área de medicamentos, nós temos hoje lá um portal especializado em medicamentos, que qualquer pessoa, estudante
ou qualquer um que queira analisar as compras do governo federal de medicamentos, pode baixar, fazer uma extração, baixar para a sua máquina e fazer um estudo, uma tese de mestrado sem pedir dados para ninguém. Está lá na base, pode olhar. Então, está toda aberta, é possível fazer extrações, baixar, e nós estamos começando a criar portais especializados. Aqui eu acho que os créditos vencidos são muito interessantes. Eu não vou ficar repetindo que todos os meus antecessores já mostraram para vocês com os artigos 43, 42, mas eu quero fazer pequenos comentários sobre eles. O primeiro é o seguinte: aqui essa diferença de 5% a 10%. Originalmente, essa modalidade de diferença de 5% a 10% é utilizada nos outros países para pagar mais caro. Então, o que acontece? É o inverso que nós estamos propondo aqui. Nos outros países, como os Estados Unidos, ele paga até 10% mais para comprar de minorias, para comprar de população socialmente sob risco, em regiões deprimidas, ele paga mais. Evidentemente que aí, quando nós vamos fazer isso no Brasil, se eu tivesse proposto isso, né, eu não ouviria esse comentário de dizer o seguinte: olha, o empate ficto aqui é considerado um empate meio estranho, até meio esdrúxulo, como foi usado. Mas, na verdade, nós só fizemos isso aqui porque senão a fazenda lá não aprova. Se eu fizesse o inverso, pagar mais caro, falou: ih, agora está diminuindo a eficiência das compras tudo, então não dá. Então nós fizemos um direito de preferência, que aí ficou neutro do ponto de vista desse argumento, quer dizer, não é possível. Mas o correto mesmo era até, em algumas situações, até pagar mais caro. Então, mas é um passo. Então, né, se a gente conseguir ter sucesso na implementação dessa lei, fica mais fácil rever depois desse critério e ter avançado, né? E a questão dos créditos vencidos, esse é o argumento que a gente ouve muito dos pequenos empreendimentos, dizendo o seguinte: muito bem, mas eu vendo para o Estado e o Estado é o mal pagador. Ele me atrasa 90 dias, 120 dias, eu quebro. Dependendo se eu for muito bem vender para o Estado, eu posso quebrar rápido, né? Porque o Estado não paga. Mas tem uma coisa que todos que vendem para o Estado que não quebram sabem: quanto é que cada governo está pagando. Então todo mundo sabe, dos fornecedores do governo, é o seguinte: olha, a prefeitura tal lá paga com 20 dias, o outro paga com 30, esse aqui não, paga com 60. Então eles já sabem também, né, os que fornecem para o Estado, qual é a taxa de pagamento desse processo. O pequeno empreendedor ainda ele é vítima disso, porque às vezes o dinheiro está disponibilizado na conta mesmo pelo próprio sistema global do Estado, mas há uma advocacia administrativa lá na ponta, onde o funcionário público eventualmente chama o empreendedor e fala: não veio ainda, quem sabe e tal, né? E começa aquele diálogo que a gente sabe onde vai dar. Então, essa advocacia administrativa aqui, com essa ideia de criar um crédito vencido, ela permite que ele desconte no banco, e o banco estabeleça uma taxa de risco para cada governo. Então ele sabe: olha, esse cara está pagando com X%, o deságio que eu vou te dar é tanto. Então, e o próprio governo vai ter também um critério externo de avaliar o seu custo de ineficiência, que ele vai poder olhar e falar: por que o banco me cobra tanto e para o fulano cobra menos? Porque eu sou mais ineficiente na hora de pagar. Então, vai ficar perfeitamente quantificável qual é a ineficiência do atraso, né? Quanto é que o atraso custa, né? Porque o atraso ele vai para dentro da conta, né? Ele vai para é uma conta de risco que vai para dentro do preço. Então, essa questão dos créditos vencidos, ele tem dois benefícios: não só para o empreendedor, que fica com isso controlado, então quando ele vai vender para cada lugar, ele já vai saber, vai no banco antecipadamente, sabe qual é a taxa de risco que ele vai ter que embutir no seu negócio, está lá na proposta. Então, depois de 30 dias, é o problema do banco. Como o banco é maior para brigar com o Estado em geral, então tem mais instrumentos e também já sabe como vai fazer. Então, nós achamos que isso aqui pode ser um avanço bastante bom para resolver o problema do empreendedor dispor do pagamento num prazo, porque esse é um título que ele desconta e vai ter um mercado desse título, né? Quanto melhor ele for, ou pior, né? Avancemos. Aqui, essa modalidade exclusiva para micro e pequenas empresas, nós vemos como um grande avanço, com a possibilidade de participação e contratação de coisas muito mais ágeis e pequenos empreendimentos. Se isso aqui for implementado, como a gente imagina que possa ser implementado, o impacto é muito grande, porque mais de 77% do que nós compramos hoje de microempresas são contratações abaixo de R$8 mil, são contratações pequenas. Se nós conseguirmos contratar na faixa de R$80 mil e gestionarmos, como diz a lei, até 25% do objeto,
isso dá um avanço bastante significativo da participação das micro e pequenas empresas, né? E a exigência de subcontratação de 30% do objeto ainda trouxe mais uma facilidade para o subcontratado. Porque dos problemas da subcontratação, na área, por exemplo, de engenharia civil, isso não é um problema, porque normalmente as empreiteiras já contratam isso ou mais, né? Não é problema em relação a isso. Qual é o problema? O problema é o microempresa não receber. Então, ela é subcontratada, quem tem o contrato principal recebe, mas não paga ele. Então, aqui existe a possibilidade de pagamento direto do subcontratado, porque ele vai ter que dizer quem são os subcontratados antes. Então, existe a possibilidade de pagamento da parte subcontratada diretamente à micro e pequena empresa, tirando essa possibilidade, esse jogo aí, de ele prestar o serviço e ainda assim quebrar, né? Porque o outro recebeu, mas ele não recebeu. Então, essa possibilidade tem. A outra divisão de lotes, como já foi mencionado aqui pelo Robson, a possibilidade de a gente ter lotes menores, de forma a poder ter possibilidade. Hoje isso é um problema na legislação brasileira, né? Significa que você está dividindo o objeto licitatório. Então, isso cria um problema aqui. Mas aqui nós estamos trabalhando com objetos que podem ser divididos. Eu posso contratar coisas em lotes menores. Como já faz o governo brasileiro, por exemplo, quando compra medicamentos. Ele compra em tal escala que ele tem que fazer lotes, senão ninguém fornece. Quando ele compra determinada coisa, ele pode fechar 4, 5 fábricas aí de fabricação por um bom tempo. Então, não adianta querer comprar sem ter lotes. Então, essa é uma facilidade bastante importante, né? Bom, avancemos aqui, porque, enfim, em função do tempo. Nós estamos trabalhando na regulamentação agora, já saiu lá do Ministério do Planejamento, já deve ser logo o decreto de regulamentação da parte de contratações assinado com o presidente. Eu imagino que não vai ter muito acréscimo além do que a gente já fez, né? E aqui, a filosofia dessa implementação é melhorar e estimular o uso de mecanismos eletrônicos para fazer isso. Avancemos mais uma página. E aqui, a abrangência, nós estamos cobrindo todos os órgãos e entidades da administração federal. Eu acho que se o governo federal der um bom exemplo nisso, ele tem também um papel muito indutor, muito forte em relação a estados e municípios que tendem a copiar modelos já testados, né? Tem acontecido assim, por exemplo, com o pregão eletrônico, que agora está sendo mais utilizado por estados e municípios, né, do que era antigamente, porque, enfim, era uma modalidade que, quando eu entrei na secretaria, o que nós comprássemos pregão eletrônico era 0,9% que contratamos. Era uma modalidade pouco relevante. E hoje nós já estamos comprando 70% que nós contratamos com isso aí, com pregão eletrônico. É um valor, um crescimento bastante importante. Aqui também, por exemplo, tem o prazo de saneamento incluído aqui, é muito interessante. Essa é outra coisa que vai ajudar a trazer a micro e pequena empresa para a formalidade que não foi falado aqui, que a lei tem. Que significa o seguinte: você pode, evidentemente que você tem que chegar lá e declarar que a sua situação de irregularidade fiscal, etc. Mas você pode estar, por exemplo, devendo um imposto. E vai ter 2 dias, prorrogar por mais 2 dias, para recolher esse imposto. Então, né, se você ganhar o edital, você foi o primeiro colocado, você vai ter 4 dias, no máximo, 2 mais 2, para pagar o imposto. Então, o que fará com que muitas pequenas empresas voltem à situação de irregularidade quando pregarem um contrato com o Estado. Então, esse é um estímulo importante, aí ajuda a fazenda sem penalizar a microempresa, porque às vezes, senão todos teriam que recolher antes para participar, não é possível que muitos não vão participar porque não farão, não tem certeza que vão ganhar o processo, é uma situação que não permite fazer isso. Então, isso permite fazer. Outra questão é que a não exigência do balanço contábil, no caso de aquisição de bens de pronta entrega. Então, se eu vou receber e pagar, eu já não vou olhar essa parte burocrática, ele vai entregar o bem, eu só vou pagar na pronta entrega. Não vou olhar mais balanço contábil, por exemplo, para quem me entrega um bem e eu pago contra entrega. Então, há simplificações nesse sentido. E aqui também outra questão aqui que a gente está tratando e preservando é a questão da regularidade fiscal das micro e pequenas empresas subcontratadas. Então, isso vai continuar sendo olhado, né? E essa questão da obrigatoriedade da licitação de micro e pequenas empresas, nós regulamentamos como vamos fazer, né? Será também um procedimento eletrônico.
exclusivamente eletrônico. Qual é o problema aqui? O Eduardo que me antecedeu, Eduardo Costa, se você olha a questão do governo eletrônico, a questão central. Então, se nós olharmos isso, e eu trabalho nisso há muito tempo, se nós olharmos isso no Brasil, nós vamos ver o seguinte, que acesso hoje à internet no país está concentrado nas classes A e B. Então, para ter acesso à internet de qualidade que permita utilizar os serviços de governo eletrônico e comércio eletrônico, qualquer que seja, privado ou público, é preciso ter um acesso de banda larga hoje. Né? Pelo menos aí uns 128 kbps. Pelo menos um acesso baixinho. Pelas definições do IT, isso sequer é banda larga, né? O IT considera 2 megabits de velocidade como banda larga. Mas no Brasil, a maioria das pessoas estão aí na faixa dos que tem contratação de banda larga em casa, na faixa dos 512 kbps como média. Agora está subindo com a entrada das televisões a cabo, oferecendo mais largura de banda. Mas a largura de banda média é essa. Quem não tiver um acesso desse aí não vai exercer serviço de governo eletrônico de forma eficiente, porque não vai ter tempo de resposta, vai ter prazo de entrega pelo sistema, então não consegue acessar as páginas de serviço. Para isso é preciso ter um plano nacional que estimule a difusão da banda larga, uma das infraestruturas mais centrais para todas as coisas que nós estamos falando aqui de simplificação. Não haverá futuro de eficiência, tanto pública como privada, se nós não tivermos uma infraestrutura de banda larga que nos permita fazer mudanças importantes no país. Seja na área da educação, para descentralizar o conhecimento concentrado hoje nas grandes cidades, em centros de excelência, e que pode ser com um custo muito baixo, multiplicado, e permitir que um aluno do interior faça um mestrado, um doutorado nas melhores universidades aqui de São Paulo, sem sair da sua cidade, com uma qualidade de qualificação muito boa, que empreendimentos sejam interiorizados. E mais, nós dispomos de infraestrutura ociosa, muito ociosa nessa área. Então basta organizar alguns elementos importantes que nós podemos ter, e aliado às novas tecnologias baseadas em wireless, como o iMesh, o Wi-Fi, o iMax e todas as outras que vêm por aí, né? As novas versões dos chamados rádios cognitivos, né? Que são as 802.22, 20, são as novas normas de cooperação entre rádios, né? E aliarmos isso a uma utilização mais eficiente do espectro brasileiro, né? Porque esse é um bem, eu diria, escasso e mal utilizado, né? Porque faltam frequências e as frequências são subutilizadas, tanto no tempo como no espaço. Então, se nós olharmos aqui, né, várias frequências que foram distribuídas por aí estão subutilizadas. Elas não são utilizadas pela operadora que tem a licença e ela também não permite que algum outro utilize essa frequência. Então, é preciso repensar a distribuição de frequência, é um dos grandes desafios aí do espaço e no tempo, de forma a permitir uma utilização mais racional do espectro e com isso fazer com que a gente consiga instituir um país online, né, tanto no interior como nas grandes capitais. Se nós olharmos a presença da banda larga no Brasil, nós vamos ver que ela está na região, vamos dizer assim, do considerado Brasil rico, né? Pelos nossos critérios aqui seria classe A e B. É onde está concentrada a banda larga. Mesmo nas cidades que tem, ela está nos bairros nobres, nos bairros que têm renda para pagar o serviço, que é muito caro comparativamente aos preços praticados na Europa, no Japão, em qualquer lugar. Então não há nenhuma explicação para nós termos preços tão elevados. Então, hoje não existe mais oferta, por exemplo, de banda menor que 2 megabits na França e ela custa 10 euros. Não existe oferta menor que 4 megabits. Na Alemanha custa 20 euros. No Japão nós já estamos falando de velocidades de 54 megabits, não sei o que, na faixa de $30. Então, e nós aqui com esse mesmo dinheiro não conseguimos contratar nada sequer parecido, com 512. Então, é preciso rever essa estrutura. Eu acho que é uma estrutura central para o próximo. Avancemos. Eu já, com isso, encerro aqui minha exposição. Eu espero ter conseguido tocar nos assuntos centrais e o que a gente está imaginando que possa ter, é efetivamente, um ambiente de implementação do apoio à lei todo eletrônico. Quanto mais eletrônico, melhor. Um dado interessante do Comitê Gestor
é que as micro e pequenas empresas brasileiras, elas têm uma participação bastante boa de acesso à internet, ao contrário do que podia parecer. O que não ocorre para o consumidor, ocorre para as empresas. 95% das empresas no pior estado, nas piores regiões do Brasil, que é o norte, pelo menos 95% das micro e pequenas empresas dos setores pesquisados pelo Comitê Gestor da Internet têm acesso à internet. Portanto, tem acesso, em alguns casos, à banda larga. Então, portanto, talvez a área de governo eletrônico onde mais nós podemos obter benefício são serviços para as empresas, porque esse é mais universalizado que os serviços para os cidadãos. Então, é por onde devíamos começar, né? Tanto que há alguns outros sistemas bastante bem sucedidos, como o do imposto de renda, que é bastante universalizado, então que mostra que essa cobertura vai crescer e, sobretudo, as exigências de uso de certificação digital, que deve simplificar muito o processo. O caminho das compras públicas é também generalizar a certificação digital para tornar o processo muito mais fácil, diminuir os papéis, diminuir um monte de negativas, né? Eu sempre brinco que toda certidão negativa é um atestado de incompetência para o governo eletrônico. Então, toda vez que alguém tira uma certidão negativa, nós estamos passando um atestado de incompetência do ponto de vista do governo eletrônico. Porque que é uma certidão negativa? Certidão negativa é uma leitura numa base de dados que o Estado deveria fazer, mas que atribui à vítima que eu faça. Então, ela vai lá pedir para alguém fazer um acesso à base de dados que ele devia fazer. Então, a interoperabilidade dos sistemas públicos é outra questão central, né, para que os sistemas interoperem dos diferentes órgãos de governo, estados, municípios e União, tem que ter padrões comuns de interoperabilidade, e os sistemas internos do governo federal também têm que interoperar para evitar que a vítima que tem que sair atrás de entrar numa fila, pedir um papel para dizer que ele não está devendo nada, quando eu podia fazer uma transação eletrônica e saber se ele está devendo ou não. E ainda, o mais maluco disso tudo é que a gente faz essa pergunta depois. Porque ele apresenta a certidão, mas como existe a possibilidade dele apresentar uma certidão falsa, eu pergunto à Receita se aquela certidão é verdadeira. Então não tem nenhum sentido mais fazer as coisas como nós fazemos. Precisa ser revisto e interoperar e simplificar tudo. O caminho é que cada empresa tenha um certificado digital e pronto. Não precisa, se está em dia com o Estado, não precisa ir para lugar nenhum. Obrigado, eu acho que já extrapolei.